Sabemos que muitos de vocês estão a caminho de alcançar o sucesso financeiro, mas existem hábitos que muitas das vezes o impedem de enriquecer. Pensando nisso, separei uma lista com 15 coisas que as pessoas pobres fazem e que os ricos não fazem, para que você possa transformar esses hábitos em hábitos milionários. Um exemplo muito prático de um hábito de um pobre é comprar passivos ao invés de ativos. Esse hábito é muito ruim, pois os passivos servem apenas para tirar seu dinheiro, enquanto que os ativos trazem renda para você. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço que se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, porque é muito importante para mim. Mas atenção, muito importante, preste muita atenção. Apesar de falarmos sobre alguns hábitos de pobres, esse vídeo não deve ser uma recomendação do que você deve ou não fazer em relação à sua vida financeira. Número 1. Economia burra. A economia burra é aquela onde a pessoa prioriza a economia de alguns centavos ao invés de considerar o quanto custa a sua hora de trabalho. Em contrapartida, os ricos sabem o valor do seu tempo e compreendem que ele é precioso, ao passo em que os pobres acham que o seu tempo não tem valor. Por exemplo, uma pessoa pobre pode escolher ir a 3 supermercados diferentes, comprando os itens em promoção em cada um deles. Essa pessoa pode achar que está economizando, mas a economia que ela fez pesquisando os preços provavelmente foi menor do que o valor que ela ganharia se estivesse trabalhando. As pessoas pouco dinheiro geralmente não entendem o valor do seu tempo e optam por desperdiçá-lo com coisas e compromissos que não irão trazer nenhum retorno financeiro. Os ricos levam em consideração o valor da sua hora e optam por compromissos que irão ter bons resultados. Número 2. Não gosta de se promover. A maioria das pessoas de mentalidade pobre não gostam de falar de si mesmo. Elas não se promovem. Por outro lado, as pessoas ricas gostam de se promoverem, pois sabem o valor de network e de agregar valor, sendo que por meio de novas conexões é possível trocar contatos e futuramente fazer novos negócios. Logo, quando os ricos se reúnem, todos eles falam sobre seus trabalhos e se promovem entre si. Ou seja, como esse é um hábito de ricos, todos eles gostam de se promover e não acham ruim os outros também se promoverem. Além disso, os ricos ajudam uns aos outros a se promoverem. Desse modo, se você pretende enriquecer, é importante que você aprenda a se promover e criar novos contatos. É claro que você não deve virar uma pessoa chata que fala o tempo inteiro de si mesmo. Isso não vai te gerar network, sim inimigo. Se promover tem a ver com falar sobre o seu trabalho e ouvir sobre os projetos das outras pessoas. Então, fique atento quanto a isso. Saiba ouvir e discutir assuntos relacionados às outras pessoas também. Número 3. O hábito pobre de vender o tempo. Outro hábito de pobre é ser remunerado por tempo de serviço e não por produção. Vou dar um exemplo prático. Se um empresário chegar a uma pessoa e perguntar se ela prefere receber por tempo ou uma porcentagem do valor que ela gera para a empresa, é muito provável que ela escolha o salário fixo. Isso ocorre porque a maioria das pessoas não compreende o valor que elas geram para a empresa e preferem receber determinado valor por mês. Contudo, perceber o valor que você gera e não receber por tempo, mas sim por produção, é uma das formas mais rápidas de sair do pensamento de escassez para a vontade de gerar mais valor. Número 4. Ou isso ou aquilo. As pessoas pobres acham que precisam escolher entre coisas para focar. Isso faz com que elas não tenham um plano B, possuam um único projeto e não tenham renda extra. Já os ricos estão sempre envolvidos com novos projetos e formas de aumentar o seu patrimônio. Mesmo que você trabalhe 8 horas por dia, você ainda pode encontrar formas de aumentar a sua renda. Além disso, você não precisa escolher entre uma carreira ou outra. Você pode se dedicar a vários projetos. Assim como os ricos, ter várias opções é importante para que você não coloque todos os ovos em uma única cesta e saia perdendo no final. Número 5. Pessoas pobres esperam por oportunidades. As pessoas ricas criam oportunidades
oportunidades, enquanto as pessoas pobres esperam por oportunidades. As oportunidades dificilmente caem do céu. Você tem que criar oportunidades para que você possa enriquecer. Um exemplo, se você não abre um negócio, como você vai ter a oportunidade de enriquecer com o crescimento da empresa? Podemos fazer um paralelo entre a oportunidade e uma plantação. Se você não limpar o terreno, afufar a terra, colocar as sementes, molhar o solo diariamente e retirar as ervas daninhas, dificilmente você terá uma colheita boa. Da mesma maneira, se você não abrir um negócio, estudar e se dedicar, você não vai virar um empresário bilionário. Número 6. Não possuem objetivos claros. As pessoas pobres não são claras quanto aos seus desejos e não sabem expressar exatamente quais são os seus objetivos e projetos. Em contrapartida, os ricos possuem seus objetivos muito bem estabelecidos e comunicam isso de forma sucinta. Portanto, quando você for apresentar um projeto ou participar de uma reunião, seja claro, objetivo e saiba exatamente o que você deseja e o que você irá oferecer em troca. Ao expor sua ideia de forma clara, você terá uma resposta de forma mais fácil. Número 7. Não sabem a importância do dinheiro. Os pobres geralmente querem ter dinheiro, mas não sabem qual a importância do dinheiro para elas e o que elas pretendem fazer quando forem ricas. Inclusive, para que você saiba exatamente qual patrimônio você precisa construir ao longo dos anos, é preciso que você saiba exatamente qual é a importância do dinheiro para você. Além de saber a importância, é preciso que você ame o dinheiro. Isso porque dificilmente você vai ter e manter algo que você não ame. Sendo assim, se você pretende enriquecer, mas não sabe qual o valor do dinheiro, nem o ama, é possível que você passe a vida toda trabalhando e se sentindo frustrado, quando na verdade você já poderia ter realizado os seus desejos. Por exemplo, se seu sonho é viajar pelo mundo, então o dinheiro tem a importância de ser um facilitador, um meio de liberdade. Dessa forma, você pode traçar estratégias para que você consiga construir um patrimônio para viver de renda viajando o mundo. Número 8. Compram passivos e não ativos. O hábito do pobre de comprar passivos é um grande problema. Isso porque os passivos servem para retirar dinheiro da pessoa. Dessa maneira, quando uma pessoa acumula somente passivos e não adquire ativos, ela vai ficando cada vez mais pobre. De maneira geral, os pobres que adquirem passivos antes de ativos fazem isso com a maneira de imitar os ricos. O que elas não entendem é que ao comprar os mesmos passivos que os ricos, elas não estão levando uma vida de rico de fato. Elas na verdade estão se enganando. Os ricos também possuem muitos passivos. Entretanto, é preciso considerar que os ricos possuem muito mais ativos do que passivos, o que possibilita que eles possam comprar ativos tranquilamente. Ou seja, a lógica é comprar ativos e depois de construir um patrimônio, comprar os passivos com tranquilidade. Número 9. Pessoas com mentalidade pobre têm inveja. As pessoas com mentalidade pobre sentem inveja das pessoas mais ricas. Essas pessoas pobres enxergam o sucesso com maus olhos e realizam pré-julgamentos e críticas. Ao invés de focar nas coisas dos outros que você deseja ter, prefira admirar as pessoas que conseguiu enriquecer e foque em enriquecer também. Isso é importante, pois se você não admira o sucesso das outras pessoas, você se torna incapaz de conseguir o sucesso também. Afinal de contas, como você vai se tornar algo que você desaprova? Número 10. Pessoas pobres assistem muita televisão. As pessoas pobres, elas estão acostumadas a passarem horas na frente da televisão, assistindo reality shows, novelas, filmes, séries e etc. Não estou dizendo que você deve parar de assistir televisão, não é isso. Mas se você é o tipo de pessoa que sabe quem são as maiores celebridades, datas de aniversários, vida pessoal, você com certeza assiste televisão toda semana e pessoas ricas não têm esse tipo de hábito. Número 11. Acordar mais tarde do que as pessoas ricas em seus primeiros anos. As pessoas pobres costumam ser mais preguiçosas do que as ricas nos primeiros dias da semana e nos anos da vida. Isso quando chega na fase adulta. Eu sei, essa afirmação pareceu bem arrogante e talvez você tenha se sentido incomodado com isso, mas estatisticamente é verdade. É verdade. Estatisticamente é verdade. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a CDC. Muito bem, se você acorda tarde,
Não se eduque com isso. Não perca tempo com atividades sem sentido, pois você se encontrará tão longe do seu objetivo e depois vai se perguntar por muito tempo o porquê não conseguiu chegar lá. Mude esse hábito enquanto é tempo. Mas me diz aí, você possui algum desses hábitos da lista? Comenta aí que eu quero saber. Eu já comentei o hábito que eu tinha e que eu perdi. Número 12. São fanáticas por esportes. Pessoas que realmente devem ser fanáticas e gostam muito de esporte são atletas profissionais, proprietários de uma das equipes, empresários de atletas e etc. Você já se perguntou por que time de futebol ganha muito dinheiro? É simples de responder essa pergunta, porque as pessoas pobres passam horas assistindo esportes e acaba entrando no tópico de assistir televisão também. As pessoas pobres têm muito hábito de consumir muito conteúdo de esportes. Não estou dizendo que você deve nunca mais assistir televisão ou esportes, mas pessoas ricas não possuem esse hábito. Número 13. Pessoas pobres utilizam cartões de créditos ou fazem empréstimos para coisas inúteis. Uma das principais diferenças entre ricos e pobres é como eles fazem uso do crédito. A regra é simples. Se você não for pegar esse empréstimo para comprar algo que não vai gerar mais dinheiro do que esse empréstimo, então não pegue. É simples assim. Você só deve utilizar o crédito se o que for usar for para investimento. Número 14. Pessoas pobres gastam seu dinheiro antes de obtê-lo. Um dos maiores perigos da vida é gastar dinheiro antes mesmo de recebê-lo. No segundo, em que começa a pedir dinheiro emprestado ou adquirir despesas antes de ser capaz de pagá-las, sua vida vai começar a cair numa espiral. Se você não tem dinheiro para algo de que está disposto a ter, então você não pode arcar com isso. Volte ao trabalho e depois consiga. Número 15. Pessoas pobres se cercam de outras pessoas pobres. Se você anda com um grupo de pessoas e elas não inspiram o seu melhor, a sua admiração, você está cercado por pessoas pobres. Acho que é uma das maneiras de garantir que elas continuem pobres é associando-se ou saindo com outras pessoas pobres, pessoas que reforçam suas crenças fundamentais. Você precisa de pessoas ao seu redor que irão inspirá-los e impulsioná-lo ainda mais, que estão fazendo coisas incríveis, cujo sucesso só irá motivá-lo a superar sua realidade atual. Se você estiver saindo com as pessoas quando era jovem, você pode querer analisar se não tem medo de se afastar da multidão e seguir em frente para algo melhor. Se você não tiver potencial, provavelmente será destruído por aqueles que querem se sentir melhor sobre as suas vidas miseráveis, fazendo você sofrer o mesmo destino. Esse vídeo foi inspirado nos livros Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker e Pai Rico e Pai Pobre de Robert T. O sobrenome eu vou deixar aí aparecendo no vídeo. Esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui e boa sorte em seus negócios.